Senhoras e senhores, são 12 horas mais 5 minutos, meio-dia e 5. Hoje, sexta, 13 de junho de 2025, feriado em Jardim e dia de Santo Antônio, nosso padroeiro. Direto dos estúdios da Rádio Jardim FM, professor José Márcio da Silva. Ele que é professor da Rede Municipal de Ensino, é artista plástico, é escritor e também presidente da REIJA, Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. A REIJA, por sinal, está preparando a terceira feira, cultural em Jardim neste ano 2025. Aguarde. Neste ato, e aliás hoje é um excelente dia para falarmos da nossa cidade, especialmente com as bênçãos de Santo Antônio, o professor José Márcio da Silva traz o livro A Sociedade Jardinense. Bom dia, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Ademir. Muito obrigado pela oportunidade de vir mostrar o trabalho, viu? Muito obrigado. Exato. Para todos nós, jardinenses, é uma alegria poder reunir os seus filhos que especialmente se preocupam com o desenvolvimento da nossa cidade, com o desenvolvimento da nossa sociedade. Afinal, Jardim é uma cidade bicentenária, são 209 anos de história, professor. Pois é, Ademir, a gente fala oficialmente em 200 e poucos anos, mas Jardim já tem mais de 300 anos de existência, né? Já desde o ano de 1660 que já se tem a presença dos portugueses aqui, que era a bandeira, né? Que inclusive até o nome que deu origem a uma certa... Como é que eu posso dizer assim? Um atropelo na nossa história, que dizem que tem duas versões da história de Jardim, da chegada do Padre João Bandeira, mas não tem, né? A bandeira era, como era chamada, as expedições exploradoras dos portugueses que adentravam os rios para combater os índios, né? Então nós tivemos a bandeira de Domingos Manfrens e Sertão, que subiu o rio lá por Jati, chegando no Corrente, Bom Sucesso, chegou ao Jardim e passou 2 semanas travando luta com os índios. E mais de 100 anos depois nós tivemos o Padre João Bandeira de Melo, né, que chegou pelo Exu. Aí às vezes ficou essa confusão em algumas pessoas de achar que o Padre João Bandeira tinha subido o rio Jardim quando na verdade foram 2 eventos históricos separados, diferentes e com uma distância muito grande. Então o Jardim tem muita história. O Jardim está no começo da origem do Ceará, né? A gente faz parte do começo da origem da história do Ceará, que o Ceará começou a ser colonizado por 2 frentes, uma pelo litoral e outra por essa questão da região sul, que justamente pelas terras de Jardim que começaram a ser, viu? Nossa cidade é muito importante historicamente para o Ceará. Muito bem, professor. Há pouco nos deparamos aqui com uma informação que, de certa forma, estamos falando da nossa cidade querida, né? Que, carinhosamente, eu a intitulo de A Concha Maravilhosa do Cariri. Jardim que já teve seus tempos áureos, já descritos em suas falas noutras situações aqui nos estúdios da Jardim FM, quando do lançamento de outras literaturas, né? O dado mais recente de pesquisa relativa a Jardim é que ele está entre as 10 piores cidades do estado do Ceará. São 184 municípios, né? Em termos de desenvolvimento econômico. A essa altura do campeonato, é uma informação chocante, professor? Aldemir, realmente é uma informação chocante que ela se contradiz com o passado de Jardim, viu? O passado de Jardim mostra outra situação. Por exemplo, a gente tinha os anos de 1890, Jardim era muito homenageado, era muito elogiado na região do Cariri, no Ceará, por conta do seu alto grau de desenvolvimento cultural, social, econômico, sabe? O Jardim era muito elogiado. Até o ano de 1916, nós temos informações do próprio governo do estado elogiando Jardim como uma das cidades mais promissoras do Ceará para se desenvolver. Aí já na década de 20, 4 anos depois apenas, né,
o Jardim já entra nos registros do estado do Ceará como uma cidade que parou no tempo. 1928, o Jardim já está caracterizado como uma cidade que está apresentando um baixo rendimento no seu desenvolvimento, né? Inclusive, ele é até criticado pelo governo do estado nessa época, nesse ano. Então, assim, de onde é que a gente tira essas informações? Olha, pessoal, da memória das pessoas, a gente não tem nada desse período, a gente não tem, ninguém se lembra, ninguém estava vivo nesse período, mas tudo está registrado. Por exemplo, o governo do estado, junto com o governo federal, eles mantêm um registro de todas as vilas que iam surgindo, da situação econômica, da descrição das pessoas, da natureza, do relevo, tudo. A gente tem desde a origem, cada vila que ia surgindo no Brasil, a gente tinha um registro para apontar como é que era aquela vila, como é que era aquela povoação, que característica eles tinham. Então veja bem, você imagine só, nós tivemos a presença aqui em Jardim em 1829 de um ministro do Império do Brasil, chamado Patrone, né, Felipe Patrone. Ele estava fazendo uma viagem, né, por conta de uma questão de doença, ele teve que fazer a viagem a pé de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Ele não estava passando bem no navio, né, toda vez que entrava no navio ele tinha náuseas, vômitos, né, e ele não conseguia, né, então ele resolveu fazer a viagem a pé. E nesse período ele resolveu anotar tudo, todas as cidades que ele passava, todos os caminhos, ele anotava, fazia descrição a respeito de tudo. Então ele passou aqui em Jardim em 1829. Jardim foi uma das cidades, uma das vilas na época, né, que ele passou. Ele poderia ter escrito qualquer coisa. Ele não era do Jardim, ele não tinha família aqui no Jardim, ele estava passando, do jeito que ele passou por centenas de lugares, ele passou por Jardim também. Ele poderia ter escrito qualquer coisa. E essa informação, registrada no diário dele, está lá publicada oficialmente no Senado, no Senado Federal. Tem uma série de publicações lá, centenas, e o Senado resolveu publicar esse diário dele. O que é que ele descreve do Jardim? Jardim é uma cidade amistosa. Jardim é uma população unida, uma população amorosa, é uma população que se vê como amiga e que se respeita uns aos outros. 1829. Agora me diga, como é que a nossa cidade mudou tanto de característica dessa forma? Essa é a grande pergunta, professor. Você que é professor, historiador, escritor, pode nos dar um norte sobre essa tal mudança. Infelizmente nós temos também indícios que a gente verifica essa mudança. Como é que nós saímos de um estado de desenvolvimento, de cultura, de arte, de população amiga que se via de forma coletiva, que tinha aquela união, porque assim, a gente pode se ver na cidade hoje, a gente achar normal as pessoas, cada um querer saber do seu umbigo, mas historicamente essa definição e esse comportamento não fazia parte do Jardim antigamente. O Jardim era muito unido. Inclusive a gente tem a presença do Jardim em grandes eventos históricos de forma unida, né? Então nós começamos a quebrar essa unidade em 1877. Foi o primeiro pontapé, foi o primeiro tiro mortal que foi dado na nossa sociedade, que começou a gerar repercussões. A seca de 1877, ela foi terrível no estado, na região nordeste, foi terrível, a seca é terrível. O governo do estado, ele mandava recursos para poder ajudar muitas populações, muitas pessoas flageladas que passavam pelos caminhos passando fome. Jardim era um dos pontos principais de coleta de pessoas. As nossas fontes, a nossa água, o pessoal deu uma história de dizer que a gente não pode negar água a ninguém, né? Que Deus castiga, né? Eu acho que Jardim recebeu um castigo grande por conta disso. Porque em 1877 juntou algumas pessoas, né, algumas pessoas das elites de Jardim, e principalmente o juiz municipal da cidade, juntaram um grupo armado, eles deram armas, cederam capangas e tudo, e formaram um grupo armado para expulsar os retirantes. Quer dizer, ao invés de acolher essas pessoas, ao invés de ajudar, a cidade de Jardim pela primeira vez começou a expulsar as pessoas, porque disse que não queria esse monte de gente aqui comendo da nossa comida nem bebendo da nossa água, né? Então foi um fato terrível. E ele tem uma ligação também com a morte do pai de Barbosa de Freitas, que a gente fala muito em Barbosa de Freitas na morte, mas a gente nunca se atentou para o porquê o pai de Barbosa de Freitas morreu. O pai de Barbosa de Freitas morreu porque denunciava justamente esse tipo de anomalia que aconteceu na seca de 1877. E que inclusive o juiz da nossa cidade,
ele estava responsável pela farinha e alguns mantimentos que era mandado do governo do estado para cá, para o Jardim, para distribuir com esses flagelados. E o pai de Barbosa de Freitas e outras pessoas denunciavam nos jornais que esse juiz entregava essa farinha e esse mantimento a essas pessoas pobres mediante favores sexuais das pessoas. Então escolhia algumas meninas, algumas moças, algumas mulheres para poder ter essa questão, né, se aproveitar das mulheres e entregar os mantimentos. E o pai de Barbosa de Freitas, ele denunciou essa questão nos jornais de Fortaleza, né, e teve muita repercussão e acabou sendo assassinado por conta dessas denúncias que ele andava fazendo, viu? Posterior, né? Que ele faleceu, a seca foi em 1877, quer dizer, 5 anos depois, 1883, aconteceu a morte, né? A facadas do pai de Barbosa de Freitas. E seria um dos motivos principal da morte dele, essa questão da denúncia. Muito bem, professor. Se nós mergulharmos especialmente no contexto da historiografia jardinense, a gente pode... O senhor falou que é uma cidade ali com mais de 300 anos, mas oficialmente registrado aí 209. Então podemos observar atentamente e poder dizer que os primeiros 100 anos oficiais de Jardim foram anos de desenvolvimento ou, de fato, foram de atraso? Porque diz o contexto histórico de Jardim que os primeiros 100 anos de Jardim estavam nas mãos de fazendeiros, né? Algumas fazendas, né, eminentemente produtoras de cana-de-açúcar, de farinha, sei lá, arroz, feijão, e que essa turma não deixava Jardim crescer porque eram fazendas e os fazendeiros, naturalmente, primavam pelos seus chamados palmos de terra, né? Então, podemos dizer que o desenvolvimento de Jardim, no quesito de crescimento urbano, por exemplo, só se deu no segundo centenário, professor? Olha, os primeiros 100 anos de Jardim foram realmente promissores, apesar de tantos problemas que houveram. E tanto que Jardim recebia esses elogios, né? Recebia esses elogios, todas essas homenagens. Inclusive o Jardim era reconhecido como o braço direito da região do Cariri pelo Império, né? Os imperadores tinham muito respeito com relação à nossa cidade. Então, como eu falei a vocês, o primeiro pontapé que deu início a uma tragédia, né, uma derrocata da nossa cidade, foi esse evento acontecido em 1877. Mas aí veio causando instabilidades políticas na nossa cidade e com o advento da República, em 1889, passou a monarquia, ela própria escolhia quem eram seus representantes na cidade. A gente só tinha eleições para senadores e vereadores. A Câmara sempre tinha eleição para vereador. Mas apesar dos problemas, não era nada que criasse um distúrbio tão grande aqui na nossa cidade. Mas eis que em 1889 nós saímos da monarquia, em que o imperador escolhia seus intendentes, seus representantes maiores, e passamos para o período eleitoral. Aí a nossa cidade entrou numa crise sem precedente, porque os grupos que governavam a cidade queriam ficar e outros grupos que estavam de fora queriam chegar, e o processo eleitoral foi muito tumultuado, muito complicado mesmo. A gente tem registro do período eleitoral aqui em Jardim nessas épocas, e foi muito tumultuado. E inclusive foi justamente essa fase, já em 1890, que deu início à famosa Guerra dos Coronéis aqui em Jardim. Jardim entrou em guerra, não foi de brincadeira. Nós tivemos muitos grupos armados nessa região, porque vários coronéis, a gente tinha muitos coronéis, mas nem todos participaram desse momento. Nós tivemos vários coronéis que, para poder manter a força, para poder manter o domínio sobre a cidade, eles começaram a armar, compravam armas nos Estados Unidos, aqueles rifles Winchester, compravam armas também lá na Europa também, para poder armar seus próprios trabalhadores, gente da roça, gente da enxada. Começou a ficar armada porque um queria mostrar que tinha mais força sobre o outro. Então foram 20 anos de
muita dificuldade na cidade, muita instabilidade. A gente vê até nos jornais da própria Igreja Católica que tinha na época, os padres pedindo paz para a cidade de Jardim, porque estava numa situação complicada. A gente tem até registros do governo do estado, que era chamado de presidente da província, pedindo intervenção aqui militar, de soldados, para ver se acalmava um pouco os ânimos, porque estava um pouco complicado, tumultuado. Aí é justamente essa guerra dos coronéis que inverteu a cabeça da população de Jardim, porque a nossa população, que era unida, que se importava uns com os outros até certo ponto, né? A população começou a ficar rival, porque cada um dos coronéis que estava em guerra, eles queriam mais e mais gente para aderir a disputa deles, e isso acabou dividindo demais a nossa cidade, e essa divisão ela acompanha Jardim até hoje, porque as pessoas aprenderam desde essas épocas para cá a ficar um pouco desunido, e a gente ainda nota na sociedade de Jardim hoje uma certa desunião, um certo mal-estar, apesar de tanta gente boa que a gente tem na nossa cidade, no nosso município, mas a gente ainda nota certa animosidade de um grupo para com o outro, e as pessoas não entendem por que isso é um hábito que já vem de longa data. Ela vem desse período da Guerra dos Coronéis, né? Que inclusive esses coronéis, eles até deixaram, muitas das famílias que estavam envolvidas nesse conflito, com o tempo deixaram, não quiseram mais fazer parte desse conflito. Outros grupos, outras famílias que nem eram, não eram originárias do período de conflito, adentraram, fizeram parte. Então, com o tempo, perdeu-se o sentido. Aqueles que começaram não estavam mais nessa guerra, e outros que não faziam parte começaram a se envolver nesse período, e isso daí bagunçou um pouco a nossa cidade, viu? E a gente vê claramente uma queda no rendimento e na prosperidade da nossa cidade desse período em diante, viu? Muito bem, são 12 horas mais 22 minutos, aprendendo um pouquinho mais sobre o contexto histórico da nossa cidade de Jardim, né? O livro A Sociedade Jardinense, do professor José Márcio da Silva, traz capítulos importantes que falam sobre esporte, saúde, família, os velórios, a mulher, a família, o sexo, a religião, o negro, dinheiro, né? Fala sobre o comércio, sobre o trabalho, sobre as classes sociais, sobre as casas, fala sobre maturidade e inveja, fala política, fala eleições. E deixa eu voltar a um ponto importante aqui, professor. O município de Jardim ainda tem o que a gente pode chamar de preconceito estrutural, professor? Olha, Aldemir, infelizmente nós temos Jardim. Você falou aí na notícia que nós estamos entre as 10 cidades com mais deficiência na questão do desenvolvimento econômico, e o que acontece é que nós aqui em Jardim, nós vírgula, viu? Pelo amor de Deus, nós vírgula, né? Temos muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas que está com a cabeça em 2025, mas a gente ainda tem pessoas que aqui em 2025 estão com a cabeça antiga, mantendo preconceitos e mantendo ideias de épocas recuadas que não faz mais parte do tempo. Então, assim, não é incomum a gente estar no atraso se ainda há pessoas que mantêm na sua própria cabeça uma ideia concebida de atraso, tá entendendo? Uma ideia antiga que a sociedade não tem mais, não existe mais, ou que já superaram, ou que tem um índice tão pequeno que não significa problema para a sociedade, sabe? Mas aqui em Jardim, infelizmente, a gente tem que reconhecer que ainda há pessoas que mantêm certas ideias que não ajudam não, que não colaboram com a cidade não, viu? Mas é preciso promover esse resgate, né, professor? É preciso promover esse resgate, porque, de fato, estamos em plena era digital, estamos vivenciando agora, em 2025, a chamada Revolução 4.0, onde está todo mundo conectado, onde as informações são transmitidas numa velocidade estonteante. Então não se pode mais dizer que há falta de informação, que há leigos, enfim, pode haver aqueles que ainda se colocam de forma conservadora, mas
que o processo deixou de ser lento, se tornou muito rápido, né? Exatamente. No livro A Sociedade Jardinense, o professor trata aqui sobre aparelhos eletrônicos, né, inclusive. É importante a gente salientar essa questão. E hoje se troca informação com uma facilidade incrível, né? Chamada Revolução 4.0, amigos. Já ultrapassamos há muito tempo a primeira, segunda, terceira revolução industrial, né? Os conceitos agora são diferenciados. E, logicamente, isso aponta para um comportamento social diferenciado, professor? Aponta assim, Ademir, assim, olha, essa rivalidade que foi criada entre alguns coronéis, é bom salientar que nós tivemos vários coronéis na cidade, mas foram alguns, viu? Alguns, até o Padre Cício mesmo tentou intervir aqui no jardim para ver se ocasionava paz, mas acabou que não deu certo. Alguns quiseram essa paz, aderiram às ideias do Padre Cício, né? Mas outros não quiseram, né? Umas ideias assim um pouco complicadas, sabe? Então, assim, há uma rivalidade interna dentro da cidade, dentro do município. Isso aí a gente não pode negar, a gente não pode fazer vistas grossas, assim, dizer que não existe, que existe. E essa rivalidade é da população contra a própria população. Aí eu vou precisar de uma explicação mais contundente, né? Povo contra povo, professor? Sim, Aldemir, assim, se você for dar uma olhada, por exemplo, aqui em Jardim, existem reflexos dessa rivalidade interna. A população aprendeu, de modo errôneo, a ser rival um dos outros. Agora, lembrando, pelo amor de Deus, eu estou dizendo vírgula sempre, porque a gente não pode generalizar e dizer que a população inteira que não é. Mas ainda há pessoas aqui que mantêm certas ideias que atrapalham o desenvolvimento da nossa cidade. Tá certo? Então você, por exemplo, vê aqui no jardim um problema que é a questão da falta de valorização interna. O jardinense, de maneira geral, vírgula, o jardinense, vírgula, de maneira geral, não valoriza seu próprio povo, não valoriza sua própria cidade, não valoriza as pessoas. Quantas e quantas pessoas aqui no jardim são valorizadas fora e aqui dentro não tem aquele devido valor? Como é que uma cidade cresce se ela não dá valor à sua própria população? Como é que uma cidade se desenvolve se ela não dá valor à sua própria gente? Isso não existe. Isso não tem como isso aí acontecer. Mas lá em Barbalha, em Juazeiro, acontece esse fenômeno, porque eu tenho um parente lá, que eu ando lá sim, não na dose que há em Jardim. Porque se lá em Barbalha e Juazeiro acontecesse essa falta de valorização na mesma dosagem que acontece aqui, com certeza Juazeiro e Barbalha não teriam se desenvolvido. E essa falta de valorização interna é não é o único, né? É um dos indícios dessa questão, dessa rivalidade, que você não quer dar valor àquela outra pessoa que é do seu próprio lugar. Fulano está fazendo uma coisa magnífica, que isso ali não vale de nada, aí você escuta alguma pessoa fazer uma crítica aborrecida ao invés de valorizar, tá entendendo? Não é assim que as coisas funcionam. Isso é um pouco de falta de maturidade, isso é um pouco de inveja, isso é um pouco de ingratidão do coração da própria pessoa que não quer ver o bem do outro, não quer ver o desenvolvimento dos outros. A gente não é obrigado a dar valor só a quem faz as coisas iguais a gente. A gente pode muito bem valorizar os talentos e as habilidades dos outros para poder incentivar, e todo mundo sai ganhando com isso. Por exemplo, eu não sei andar de cavalo. Meu avô foi um dos vaqueiros das antigas, seu Furtoso, um dos vaqueiros mais conhecidos do jardim, mas eu não aprendi a andar de cavalo. Mas eu acho lindo o pessoal que anda de cavalo, que sabe andar de cavalo, fica olhando assim as cavalgadas quando tá passando aí. Isso é lindo, tá entendendo? Aí eu vou deixar de dar valor a uma coisa porque eu não sei fazer? Não, isso aí não existe. Isso aí é um pouco de cabeça pequena da gente, ainda está faltando um pouco de amadurecimento. Porque uma cidade cresce quando a gente deixa as pessoas crescerem. As pessoas crescem, aí vai todo mundo crescendo junto. Não existe essa coisa de eu vou crescer sozinho e você não é para crescer. E a gente ainda vê essa questão dessa rivalidade, por exemplo. A gente ainda percebe que
Às vezes, dentro de uma própria família, tem uma pessoa que quer ser rico sozinho e não quer que os outros parentes estejam bem de vida. Isso não dá certo. Isso não consegue. Não é concebível um negócio desse. Às vezes você vê dentro de uma comunidade ou dentro de uma associação aquela rivalidade dentro, porque uma pessoa dá uma opinião, o outro não quer ouvir aquela opinião. Aí uma pessoa diz que não quer mais participar da associação, não vai mais porque fulano está lá. Quer dizer, são vários e vários exemplos que a gente tem da rivalidade interna de Jardim que não deixa a cidade crescer. Olha, a gente vai assistir aquela festa de Barbalha, você vê dezenas de grupos de manifestação cultural lá em Barbalha. E se eles tivessem esse mesmo grau de rivalidade que nós temos aqui, com certeza nenhum daqueles grupos conseguiria se manifestar, se desenvolver e crescer e apresentar um trabalho daquele jeito. Então a rivalidade é natural, mas as bactérias também são natural, os fungos também são natural, uma pneumonia também é natural, mas não é saudável. Então a rivalidade é natural até certo ponto. Passou daquele ponto, ela vira uma doença que atrapalha demais. Então a gente vê muito essa questão do comportamento de uma pequena parte da cidade de Jardim que desenvolveu essa rivalidade interna, mas que isso não é natural. A sociedade, nós, enquanto cidadãos jardinenses, a gente tem que se curar disso, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que ver a cidade como um coletivo, como uma parte do todo. A gente faz parte da sociedade de Jardim, a gente faz parte do município de Jardim. Então Deus colocou todos nós aqui para um bem comum, para a gente ajudar uns aos outros, e não para a gente querer ficar magoado ou ficar com raiva porque uma pessoa está fazendo uma coisa diferente ou melhor. Não, a gente tem que, todo mundo vai colaborando uns com os outros e todo mundo vai crescendo, se desenvolvendo. Muito bem, 12 horas mais 32 minutos, meio-dia e 32, abraçando aqui a Daniele, diz: professor, parabéns, professor Márcio, grande escritor, um destaque em Jardim. Um forte abraço, diz a Daniele. A Carminha diz: concordo plenamente com você, professor. A Ana Érica diz: como sempre, professor Márcio, com informações preciosas referentes à história da nossa Jardim. Algumas manifestações aqui, portanto, em apoio a esse momento especial, professor, que é bastante salutar, especialmente hoje, Jardim comemorando as festividades alusivas ao nosso padroeiro Santo Antônio, né? A gente havia pré-programado esse bate-papo, essa entrevista, mas você sabe, Deus trabalha no processo e tudo acontece no tempo dele. Então é muito salutar, de fato, a sua participação. Amigos que vão ligando, participando com a gente, a Marleide disse, a professora Marleide diz: grande admiradora do professor Márcio, parabéns. Dentre outras manifestações, professor. Pois é, Aldemir, você imagine só essa questão dessa rivalidade interna, que ela se manifesta de várias formas. A gente sempre diz, é costume corriqueiro no Jardim, a gente falar da questão da rivalidade política que há em Jardim. Mas a rivalidade política é apenas um dos sintomas dessa rivalidade interna que há dentro da nossa cidade, no nosso coração, né? É apenas uma. Por exemplo, você imagine um dos focos de rivalidade seja as pessoas que vão para o Goiás. Você faz uma conta pequena, né? Você tem aqui em torno de R$ 1.500 salário mínimo, aí você tem em torno de 4 mil aposentados aqui em Jardim. Isso dá 6 milhões de reais por mês. E por ano vai dar 72 milhões de reais injetado na economia de Jardim. Eu já escutei alguns comerciantes falar mal de pessoas que vão para o Goiás. Mas, cara, como é que você fala mal? Você fala dos aposentados. A gente vai fazer uma conta a respeito dos trabalhadores de Goiás. Se você tiver 1.000 pessoas em Goiás, trazendo 10 mil por mês, já vai dar 10 milhões de reais. É uma injeção de dinheiro tremendo. No entanto, nós temos cerca de 6 mil pessoas no Goiás. Os valores que eles estão trazendo, tem gente trazendo 50 mil, 60 mil, tem gente trazendo menos. Então a gente faz uma média de 40 mil reais. Isso dá 240 milhões de reais por ano. Então o Goiás está sustentando mais de 600 estabelecimentos comerciais no Jardim. E você ainda vê pessoas algumas que eu já escutei, alguns comerciantes falar mal do pessoal que vai para o Goiás. Como é que você está falando mal de quem está sustentando seu comércio, seu negócio?
Porque quando esse dinheiro chega, ele é distribuído no jardim inteiro, com roupas, com maquiagem, com construção, com produto de beleza, com a parte elétrica, com festa, com tudo. O dinheiro é inteiro distribuído no jardim. Todo mundo sai favorecido com esse dinheiro que vem de Goiás. E, no entanto, você ainda vê algumas pessoas ainda desvalorizando todo esse trabalho e toda essa renda que é trazida do Goiás para aqui para o jardim. Isso também é um tipo de manifestação da rivalidade, porque muita gente que está vindo do Goiás, com pouquíssimas exceções, muita gente, a grande maioria, está melhorando de vida demais, está melhorando a vida de suas famílias, está melhorando sua própria vida, está trazendo dinheiro e botando um negócio aqui no jardim, está vivendo bem. Então, às vezes, você vê pessoas nessa rivalidade que não quer que o outro melhore. E não tem como uma cidade crescer se eu estiver bem no meu trono de riqueza e os outros estiverem lá embaixo submissos. Isso não existe, né? Não tem como nossa cidade crescer desse jeito. A gente tem que crescer e deixar as outras pessoas crescerem também. A gente tem que pensar de forma coletiva no bem-estar meu, mas também existem os outros também ao meu redor que eu também tenho que pensar. São 12 horas mais 35 minutos, meio-dia 35. Que bacana, professor. Sem dúvidas, passaríamos aqui por muitas horas, né, tratando de temas, da relevância de cada um deles. E é bastante salutar esse momento, tanto quanto outros que já aconteceram. E nós nos deparamos com essas suas habilidades magníficas como professor da rede municipal, o que a gente sabe é uma responsabilidade gigantesca. Educar o outro, né, professor? Educar o outro. A educação jardinense precisa de grandes avanços, é fato. Inclusive, a própria valorização do profissional, né? Isso sabemos muito bem, todos os grandes profissionais passam pelas mãos do professor, né? E a gente se depara, como a grande maioria dos jardinenses, uns conhece os outros, nos deparamos com batalhas e batalhas, até judiciais, de profissionais da educação em busca da valorização dos seus próprios direitos, né? Enfim, além de outros tipos de valorização aos profissionais da educação jardinense. Dentre outras situações, né? Então, nos deparamos também com essas suas habilidades na literatura, como escritor, trabalhando essas obras. E esta não é a única do professor José Márcio, né? Temos outras obras, como, por exemplo, o primeiro trabalho produzido foi Cidade de Jardim, História Ilustrada, 100 páginas, com um resumo de 300 anos sobre a nossa história. De João Calangro a Lampião, retratando o período de 1815 a 1930, descrevendo os grupos de cangaceiros que atuaram no município de Jardim. Da divisão do Cariri, a Revolução de Pinto Madeira, como o maior evento histórico de Jardim ocorrido em 1831 1832, contando os fatos desde a sua origem até as consequências posteriores. Ainda um trabalho, não sei se já publicado, Aves Identificadas em Jardim, né? Por meio de áudios e fotografias, numa pesquisa realizada em mais de 2 anos de trabalho de campo. A revista Itaitera, com uma edição de um artigo Jardim nos Primórdios do Cangaço Caririense, com João Calangro, Lampião, Cangaço e Coronelismo, apresentando o texto intitulado Lampião na casa de seu Zusa Livino. Também uma participação no romance histórico Paiol de Pólvora como ilustrador. E agora a Sociedade Jardinense, além dos tomos 1 e 2 da Reija, professor. É mesmo magnífico. Eu gostaria de, em seu nome, me reportar aqui a tantos outros historiadores jardinenses, e aqui abrir um parêntese muito especial, que na verdade faz uma referência à direção da Rádio Jardim FM, que nos permite momentos como esses, né, dando voz a esses trabalhos magníficos. Inclusive, abrimos aqui os nossos microfones para quem outros escritores, né,
e profissionais possam efetivamente divulgar os seus trabalhos, mas é sempre muito importante, professora, em seu nome nos referir aqui a tantos outros produtores de cultura de jardim, historiadores, escritores, enfim, muitos que, segundo suas palavras, só tiveram de fato notoriedade fora da nossa cidade. Professor Márcio. É sim, Aldemir, nós temos tantas pessoas aí talentosas. Você viu ontem a apresentação de Erildo ali de frente da igreja, isso ali é lindo demais. Tem a apresentação do Danilinho que ele vai fazer também, é magnífico, isso ali é lindo demais, cara. Então a gente tem que valorizar todas as manifestações culturais da nossa cidade. Nós temos aqui manifestações que por falta de valorização se acabaram. Jardim extinguiu alguns tipos de valorização cultural aqui, algumas manifestações por falta de valorização. E outras estão numa dose muito pequena, né? A gente tem que valorizar. Você, Aldemir, aqui, você está na rádio e você não vai matar todos os outros radialistas para você ficar sozinho, não. Isso não existe, não. Isso aí é uma coisa errada, isso é uma coisa de uma cabeça um pouco doentia fazer uma coisa desse tipo. Eu trabalho com a questão literária e eu vou querer que os outros deixem de escrever para eu ficar escrevendo sozinho. Isso não existe. A questão artística, quantos jovens já me procuraram, mas me deu uma dica de pintura, desenho, eu digo, faço na hora. Eu vou deixar de fazer, de ajudar os outros jovens que trabalham com a arte, porque eu vou ficar com ciúme ou com medo daquele jovem me superar no futuro. Que supere, isso aí não vai me diminuir em nada, não. Então, a gente tem que apoiar todas as manifestações culturais. Não existe uma mais bonita, mais importante do que a outra, não. Isso é uma coisa de criança, de querer ver de achar que seu brinquedo é melhor, é mais importante, deve ser mais enaltecido do que os outros. Tem que se valorizar todas as manifestações culturais. Você vê ali em Barbalha, pelo amor de Deus, quem já viu aquele corredor cultural que tem lá às 11 horas da manhã, no domingo do Pau da Bandeira, quem não foi, vá. É lindo, são dezenas de manifestações culturais que existem na cidade e todas são bonitas e são bem valorizadas. Não se pode valorizar uma única cultura, uma única tradição, não se pode fazer isso. Você tem que dar apoio a todas as manifestações culturais, porque aí a cidade cresce. A cultura ela é importante para o desenvolvimento de uma cidade. Tá entendendo? A cultura é a alma das pessoas. Você tem que alimentar a cultura. É como se você estivesse alimentando a alma das pessoas. Então, querer que um município se desenvolva sem alimentar a cultura da cidade é impraticável, é impossível isso daí, viu? Muito bem, 12 horas mais 43 minutos, meio-dia e 43. Aqui com o professor José Márcio da Silva, apresentando sua nova publicação, A História da Sociedade Jardinense, em livro, né? Deixa eu estender nosso abraço aqui, maestro Antônio Linhares, da banda Maestro Zé Linhares. Ele diz: bom dia, meu grande amigo Aldemir Inácio, já estou em nossa amada Jardim, ouvinte assíduo do seu programa. Diz ele, fiz um texto para homenagear esse cidadão que só engrandece a nossa cidade, professor José Márcio. Certamente chegará em suas mãos em tempo, hein, professor? Abraçando aqui maestro Linhares, desejá-lo saúde, naturalmente, ele que, na verdade, é um incentivador da cultura e especialmente a música jardinense, muitas vezes trabalhando sem recursos, né? Num bater de cabeça, numa luta desenfreada, mas sempre firme no propósito. Então nós estendemos nosso abraço aqui ao maestro Antônio Linhares, da banda de música Maestro Zé Linhares, em Jardim. Forte abraço. A Santinha diz, parabéns, professor, estamos por aqui assistindo Sítio Campestre. Tá certo, então. Pessoal do Campestre, assíduos do Jardim FM Notícias. A Graça de Biton disse, parabéns, professor. Sábias palavras. A Carminha reforçou, Márcio, aqui tinha as mulheres rezadeiras e acabou. Rezadeiras de renovação. Era um grupo, todas de véu, né, cantando nas renovações. Ela diz, eu sinto falta, queria resgatar. Diz a Carminha. A Cicinha disse, boa tarde, Inácio, palmas para o professor Márcio,
Que Deus abençoe a vida deles. Muito bem. Forte abraço. Dentre outras manifestações, professor. Olha, deixar meu abraço ao maestro Linhares e aproveitar esse momento que ele mandou essa mensagem para falar um fato importante a respeito de Jardim. Até 1877, a nossa cidade era uma zona de atração. Todo mundo que estuda geografia vai entender esse conceito da geografia. A zona de atração é um lugar que só fica chamando pessoas, chama pessoas, né? Então nós tivemos um processo migratório para dentro de Jardim muito grande, até 1877. Com essa atuação desse juiz, né, dessa questão da maneira como ele lidou com a seca, a nossa cidade se tornou uma zona de repulsão. A partir de 1877, as pessoas não quiseram mais vir para o Jardim como elas vinham antigamente. E começou, nesse período, um processo de migração para fora do Jardim. O primeiro lugar que migrou foi Pará. O Pará tem uma grande quantidade, milhares de pessoas do Pará são descendentes de jardinenses, que começou nesse período. Então começaram o processo de migração para outro lugar, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Bahia, para Fortaleza, para o Crato, para Juazeiro, para todo canto. E atualmente a gente tem essa migração temporária para Goiás, né? Para Minas e para outro lugar. Então o que é que acontece? Nesse processo de imigração, milhares de pessoas foram embora e nunca mais voltaram. É um dos capítulos que eu trato no meu livro, a questão da rejeição que há na cidade. Então, pessoal, pessoas que querem viver bem na cidade, que gostam do lugar, que amam o lugar, mas que querem melhorar de vida e não encontraram as devidas condições e foram embora. E muitas dessas pessoas voltam para visitar a nossa cidade, mas muita gente nem quer mais. Muita gente rejeita, diz, Deus me livre de eu voltar lá no Jardim. E não quer mais voltar. Então, infelizmente, a nossa cidade apresenta um índice de rejeição muito grande de sua própria população, tá entendendo? Porque não tiveram o devido acompanhamento, o devido processo para crescer aqui dentro da cidade, então vai embora, se manifesta, cresce bem em outro lugar e não quer voltar. Mas o caso do maestro é um caso totalmente diferente. O maestro é um cidadão de Jardim que foi embora, se desenvolveu, cresceu muito, se tornou uma pessoa muito importante no Piauí, grandioso, contribuiu demais para o Piauí, foi muito valorizado. Só que o maestro está fazendo o quê? O maestro está deixando sua família no Piauí, está deixando sua casa, seu conforto, está deixando tudo lá no Piauí para vir se dedicar aqui é a cidade natal dele, mas ele ainda não recebe o devido valor, não recebe ainda a devida atenção. Então é um exemplo que eu coloco, como Jardim não valoriza seus filhos. Como é que uma pessoa do naipe do maestro, que vocês podem procurar aí nos jornais aí do Piauí, vocês vão encontrar muitas notícias a respeito do maestro Linhares, um homem dessa grandiosidade vem se dedicar à música do Jardim e não recebe o devido apoio, o devido reconhecimento. Ele dá aulas gratuitas, né? Ele dá aulas gratuitas, ele compra instrumentos, ele conserta os instrumentos do próprio bolso dele, ele conseguiu os instrumentos lá no Piauí, ele tem uma moral, um respeito tão grande lá que ele conseguiu, né? Muitos instrumentos musicais que são caros, e ele trouxe para cá e está dando aulas gratuitas. Então como é que a população não dá valor a uma pessoa dessa que está fazendo um trabalho desse? Então como é que a gente cresce se a própria cidade não dá valor a seus próprios filhos? Quem já se viu isso? Então esse índice aí da gente estar entre as 10 cidades mais pouco desenvolvida do Ceará tem explicação. A nossa natureza enquanto sociedade jardinense, eu estou me colocando também no meio, tá entendendo? Porque eu sou cidadão de jardinense, então a gente tem que olhar para a gente, para a nossa natureza e entender que a gente tem que se ver como um coletivo, a gente tem que se ver como um corpo único. Não existe uma mão que vive separada dos pés, não existe uma mão que vive separada das orelhas, é um corpo inteiro, são partes diferentes do mesmo corpo e a gente tem que procurar que esse corpo inteiro fique saudável, que todo mundo viva em conjunto e ajudando uns aos outros, aí as coisas vão dar certo, viu? Muito obrigado, maestro, viu? Bom, professor, o pessoal está perguntando aqui, na verdade, se possível, sobre a Feira Cultural 2025. Lembrando, a Feira Cultural da Reija não aconteceu em 2024, porque houve concomitância com o período das eleições
né? Uma primeira pergunta aqui, e também como adquirir esse é o mais novo exemplar, mais nova publicação sua, né, professor? Na verdade, Aldemir, esse livro aí eu publiquei antes da eleição do ano passado, só que eu deixei ele guardado, né? Porque eu não quis lançar esse livro, porque, assim, o processo eleitoral de Jardim é muito delicado. O calcanhar de Aquiles de Jardim, o ponto fraco de Jardim é o processo eleitoral. No processo eleitoral acontecem coisas que eu acho que nem um roteirista de cinema consegue imaginar na cabeça dele para dizer eu vou criar uma situação disso. Eu acho que se um dia for feita uma série sobre o processo eleitoral de Jardim, a gente vai fazer muito sucesso. Então, como eu tinha feito esse livro, já tinha Tem publicado. alguns detalhes lá no livro, né, professor? Eu falo muito sobre a questão do processo eleitoral de Jardim, sem ofender ninguém, pelo amor de Deus, eu não coloco o nome de ninguém, eu não estou ofendendo, eu estou apresentando os dados para a gente estudar a nossa cidade, para a gente se conhecer, para a gente se entender. Então, como eu publiquei antes, eu preferi deixar ele guardado para não fazer divulgação desse trabalho antes, sabe? Porque como a nossa cidade é muito delicada no processo eleitoral, algum ia querer achar que eu estava fazendo o trabalho para favorecer fulano, para favorecer ciclano, porque assim, é outro ponto fraco que nós temos na nossa cidade. Eu apoiar um candidato é normal, isso aí é normal, todo mundo querer apoiar, dar valor a uma pessoa, isso é normal, isso é completamente normal. Mas nós temos, assim, uma certa quantidade de pessoas que não só valoriza, idolatra. A Bíblia fala que idolatria é pecado, que idolatria é um pecado sério. E nós temos, assim, algumas pessoas que idolatram realmente alguns políticos da nossa cidade. Isso é um pecado terrível. A gente pode até imaginar que Deus está punindo a nossa cidade porque algumas pessoas cometem idolatria, porque a Bíblia sempre fala que a idolatria é pecado, sabe? Será, professor? Será isso? Eu não sei, eu fiquei imaginando, por isso que eu escrevi diversos pontos diferentes, sabe, nesse trabalho, para a gente entender a nossa sociedade de diversas formas diferentes, sabe? E assim, além da idolatria, a gente tem a questão do fanatismo político aqui, porque a idolatria é por uma pessoa, né? Mas o fanatismo é por uma ideia, por um grupo. Então, se um grupo diferente faz alguma coisa aqui, aí algumas pessoas não aceitam, não quer, é capaz de brigar, fica com aquela raiva. Assim, apoiar um grupo é normal, pessoal, é sadio no processo democrático, mas o fanatismo e a idolatria não são saudáveis, não são normais de forma alguma, viu? 12 horas mais 52 minutos, meu dia 52, está aí. Parte dessa história está lá no livro A Sociedade Jardinense. Como adquiri-lo, professor? Eu tenho em minha casa esse livro, né, esse exemplar, mas caso alguém prefira, ali no salão na paróquia, desculpe. Lá na paróquia também eu estou disponibilizando ele lá na vitrine da paróquia, caso alguém queira adquirir, pode adquirir lá também, viu? Ou liga para mim, ou me entre em contato comigo no Instagram, né? José Márcio 964, ou pode adquirir lá na paróquia da igreja também, viu? Vai dar muito certo, viu? Com certeza, 12 horas mais 53 minutos, viu? Bacana, né? Passaria o dia inteiro nessa coisa boa aqui, nesse bate-papo super gostoso. Mas, de fato, nossa querida e amada cidade de Jardim, em foco, hoje especialmente, nas festividades alusivas ao seu padroeiro, Santo Antônio, né, amigos? E a culminância, né, das festividades alusivas a Santo Antônio, esses 13 dias, a trezena de Santo Antônio, né, matriz de Santo Antônio, as quermesses, né, as apresentações culturais, enfim, os artistas locais se apresentando ali na Praça da Matriz, a tradicionalíssima bolinha de queijo, enfim, aqueles colaboradores, né? Colaboradores, professor. Tem gente que se dedica 13, 15 dias, 30 dias consecutivos, inclusive trabalhando até altas horas da noite, professor, para produzir a quermesse de Santo Antônio. É isso, Aldemir. Até uma parte do meu livro que eu trato sobre isso. Como existe tantos cidadãos de Jardim que procuram trabalhar em prol da cidade. A gente tem muitos exemplos de pessoas que querem realmente se dedicar e querem trabalhar. Porque existe uma parte da população que acredita que só acontece manifestações, obras, se a prefeitura trabalhar e fizer.
Mas isso não é verdade. E já existe uma grande outra parte da população que trabalha, que atua, que faz um trabalho separado, que não quer ligação com política, que não quer rivalidade, que quer contribuir com a sua cidade. Olha esse trabalho do maestro. É um trabalho grandioso, né? A gente tem esse trabalho aí de Aleandro aí trazendo um tipo de corrida na nossa cidade de um nível altíssimo e elevado, fazendo isso por conta própria. A gente tem essas manifestações das quadrilhas de iniciativa própria das pessoas, né? A gente tem o campeonato lá do Jatobá, um abraço, Francisco. E é um campeonato lindo e é uma manifestação particular, uma manifestação própria. A gente tem muitas manifestações próprias da população de Jardim contribuindo para o bem-estar da cidade. E isso tem que ser valorizado. Então, enquanto a gente tem uma parte da população que se dedica, que trabalha mesmo, que quer o bem-estar do seu lugar, assim, devido a essa questão dessa rivalidade que se foi instalada na cidade, tem outra parte que, infelizmente, eu não sei, eu acredito que de forma inconsciente acaba atrapalhando sem querer. Sabe, a gente tem que rever essas formas de pensar, essa questão e deixar as outras pessoas crescer, deixar as outras pessoas trabalhar, porque todo mundo vai sair ganhando com isso, viu? Pois, muito bem, professor. Nosso mais sincero agradecimento por essa disponibilidade de tempo, vir aos estúdios da Jardim FM, acreditar no Jardim FM Notícias, onde temos a grata satisfação, a oportunidade, como diz meu amigo Marcan, de entrar em tantos lares ao mesmo tempo, especialmente no seio da família e da sociedade jardinense, né, cumprindo a nossa missão de comunicação social. E aqui posso dizer o quanto tenho me determinado a esta finalidade, né? Mais do que um trabalho, é uma missão mesmo, a missão do bem comunicar. Não é isso? Historicamente falando, professor, sem modéstia, na verdade, ou modéstia à parte, sou comunicador jardinense que tenho mais tempo de radiojornalismo, ou talvez o único que tem 15 anos, no mínimo, de radiojornalismo em Jardim. Espero com isso estar contribuindo, de fato, para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, né? E faço com muito amor, com muito carinho, porque a gente ama nossa terra natal e quer vê-la se desenvolver, dirimir todas as questões, não é? Potencializar o desenvolvimento, o crescimento, que as pessoas possam melhorar as suas concepções individuais e coletivas, como disse o professor Márcio, para que a gente possa, de fato, crescer ou fazer crescer, né? Às vezes o município de Jardim fica batendo a nossa porta, como geralmente fazemos aqui no Jardim FM, batendo a porta para crescer. Mas às vezes há alguns impedimentos para o município crescer, entendeu? Há quem diga, inclusive, que Jardim, professor, tem as terras mais caras do Cariri, não é? Isso, às vezes, dificulta que alguém possa ali comprar o seu lotezinho e construir, se bem que tem bravos e bravas guerreiras, guerreiros e guerreiras jardinenses que, na verdade, se aventuram nessa empreitada para ter, né, o seu lugarzinho, para dizer que é seu, para construir a sua casa, o seu lar, mas há quem enfrente grandes dificuldades, inclusive, nesse sentido. E eu espero ter outras oportunidades de recebê-lo aqui, professor, para a gente continuar com esse diálogo importante, né? E assim também como é importante a participação dos amigos que, através da tecnologia, contribuem conosco aqui pelo nosso WhatsApp, acompanhando. Muita gente que, por sinal, está acompanhando, tem lá suas ponderações sobre suas palavras, suas avaliações, mas não as expressa, respeita, mas não expressa, né? Tem os que expressam mais efetivamente, enfim. O que vejo é mesmo a nossa missão de jardinense, e que outros possam surgir, professor.
É porque assim, Aldemir, você faz um trabalho excelente e você está divulgando, informando, porque é a partir da informação que a gente vai esclarecendo as mentes, né? Esse trabalho que eu fiz de analisar a sociedade de Jardim, de tentar entender porque que, apesar de 200 anos a nossa cidade não cresce, não estou tentando xingar a nossa cidade, não estou querendo apontar um defeito por apontar, não, a ideia não é essa. A ideia é porque, assim, toda vez que a gente se dá conta de uma determinada situação, a gente muda. A gente vai e modifica nossas ações. Por exemplo, alguém diz, você está sofrendo de problema pulmonar por causa disso, por causa do mofo. Aí você vai, é o mofo que está causando meu problema, aí você evita. Então é a mesma coisa. A nossa cidade ela tem impedimentos na nossa forma de pensar. Eu digo assim, nossa vírgula, pelo amor de Deus, viu? A nossa vírgula, né? Então nossa forma de pensar é que às vezes acaba atrapalhando, emperrando a nossa cidade de se desenvolver. Por exemplo, a gente vê na coroação, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu sou católico e não penso de mudar, não é uma crítica à minha igreja não. Mas eu vejo que a nossa cidade ainda, nós não temos muitos anjos que são de cores negras. Por que é que nós não temos? Me diga, por que é que nós não temos? Olha, professor, se a gente já... podemos dizer que aconteceu, né? Podemos dizer que aconteceu. Anjos na cor negra deste ano, na coroação de Nossa Senhora, é isso? Você pode perceber? Me pareceu que foi a primeira vez em 200 anos que a gente viu pessoas de cores que não eram completamente brancas, né? Eu já ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, não existe anjo branco, meu Deus, a nossa padroeira do Brasil é negra, né? A padroeira do Brasil é negra. Como é que a pessoa pode ter um tipo de pensamento desse, um tipo de ideia desse, tá entendendo? Não estou criticando a igreja, pelo amor de Deus, mas eu só estou apontando que há formas de pensar ainda na nossa cidade que não deixa a cidade ir para frente, não deixa a cidade andar, não deixa a cidade caminhar, tá entendendo? Então a população do Jardim, ela não pode se dividir. Não pode ficar dividido os pretos de um lado e os brancos do outro. Não pode ficar dividido os pobres de um lado e os ricos do outro. Não pode ter essa divisão da zona rural e zona urbana. A gente tem que se abraçar como um corpo, com a unidade, como todo mundo. É a população de Jardim, tá entendendo? Então, quanto mais a gente conseguir se respeitar enquanto população, mais a gente vai conseguir um desenvolvimento e um bem-estar para todo mundo. Aí, repetindo, alguém pode dizer, mas isso tem no Juazeiro, mas tem. Isso tem em Barbalha, tem. Fungo, bactéria tem por todo canto. Doenças tem por todo canto. O problema é quando a gente deixa essas coisas tomarem de conta. Esse é o problema. Então, nós temos aqui esse tipo de coisa numa dosagem que não é saudável, tá entendendo? Numa dosagem que não deixa a nossa cidade assim se desenvolver. Aí cada um de nós tem que olhar para dentro de si e pensar, eu estou favorecendo o desenvolvimento da cidade, eu estou deixando a cidade desenvolver, ou eu estou sendo um empecilho. Às vezes a gente vê a pessoa dentro da igreja, dentro de uma religião, mas às vezes ela não quer que as outras pessoas também estejam ali, que ela não quer que a pessoa também encontre um caminho, não encontre a Deus. Isso não existe, né? O primeiro mandamento é a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, se Deus fez a gente nascer aqui em Jardim, com certeza o nosso próximo é o cidadão de Jardim. Como é que a gente não pode querer bem as pessoas do nosso lugar? Muito bem, 13 horas 3 minutos. Professor, agradecer, nosso tempo se exauriu, de fato. Estender o nosso abraço aqui, nossa audiência, muito participativa, né? Tantos amigos ligados, enviando suas mensagens no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Jardim FM 981-224204. A todos, estendendo aqui nosso abraço com as bênçãos de Santo Antônio, tá bom? Batendo a porta de forma generalizada aqui a todos os amigos conectados no Jardim FM Notícias. E te agradecer, professor, por mais essa oportunidade de tê-lo conosco, tá bom? Damião, como a gente está falando, é um trabalho de parceria, né? Eu fiz o trabalho, mas eu só posso divulgar porque você me dá a oportunidade, tá entendendo? Então a gente é assim, um vai crescendo a partir do trabalho do outro, um vai colaborando junto com o outro. Então eu é quem só tenho a agradecer a você pelo trabalho que você está fazendo e pela oportunidade, viu? E a Feira Cultural, professor, para terminar? Estamos aí, Aldemir, nós estamos trabalhando na feira, preparando já devagarzinho aqui, entre a gente no grupo, viu? E a gente pede a bênção de Deus que dê tudo certo,
Porque a intenção da gente é valorizar nossos artistas, mostrar pro Jardim o tanto de talento, de coisa boa que o jardinense tem, viu? Aí nossa intenção é essa, viu? Que Deus abençoe. A primeira foi 2022, a segunda 2023. Isso. Agora será a terceira, porque não houve em 2024, e é isso, né, professor? Vamos lá, viu, Ademir? A gente tá com uma temática diferente esse ano, né? A primeira foi o Coronel Rocha, que a gente fez uma homenagem para resgatar o dia 3 de setembro, que é uma data esquecida, né? Aí a gente fez uma homenagem aos vaqueiros, a Padre Aldemir, né? A gente fez essa questão toda e esse ano a gente tá com uma temática diferente para ser abordada, viu?